paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro Aleluia. de Amós, capítulo 7, do versículo 10 ao versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor. E então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A Glória terra a Deus. não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós a Jeroboão. Jeroboão morrerá à espada, Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, ali come pão e ali profetiza, mas em Betel daqui por diante não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e é a casa do reino. E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta e nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra a casa de Israel, e nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, os teus filhos cairão a espada, e a tua terra certamente será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel será levado cativo para fora de sua terra. Meus Glória a irmãos Deus. e minhas Aleluia. irmãs, aqui está a palavra do Senhor nos mostrando que quando Deus quer fazer, Ele faz. Ele levanta o homem do nada e o faz de um profeta. A Bíblia nos relata muito bem, no Aleluia. livro de Amós, Glória que a Deus. Amós estava vivendo a sua vida cotidiana, cuidando da fazenda, Glória a Deus. cuidando Aleluia. da família, cuidando da boiada, cuidando da sua agricultura, que era sicômoros, e entre outras coisas que havia na sua Glória a fazenda Deus. para poder tomar conta. Aleluia. Mas de repente o Deus Altíssimo, vendo que o povo de Israel pecou, vendo que o rei de Israel também pecou e estimulou o povo a pecar, os sacerdotes se venderam, e aqueles que administravam dentro da casa do Senhor não falavam mais a verdade. Provavelmente, tão somente estava todo o povo, de acordo com a palavra de Deus, desviado da situação do reino dos céus, que é buscar o Altíssimo Glória a Deus, em espírito e aleluia. em verdade. Eram poucos que estavam se Aleluia, dedicando, ou Deus. quase ninguém, buscando ao Senhor, quando Glória de a repente o Deus que fez o céu e a terra para restaurar o seu povo, Ele vai na fazenda de Amós. Então somente Ele olha o coração de Amós, um homem sincero, um homem que buscava a Deus e que não era consagrado ao ministério. Quando Deus quer fazer, de acordo com a Bíblia Sagrada, a jumenta profetiza. Quando Deus quer fazer, os corvos viram garção. Quando Deus quer fazer, o mar bate palma, o mar Glória a escuta. Quando Deus quer Aleluia. fazer, até as árvores começam a glorificar ao Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Deus Altíssimo tem os seus meios para trazer a restauração, o avivamento, a cura àqueles que assim estão afastados do Altíssimo. É esse Deus do céu que levanta os seus para pregar o Evangelho. Mas ali tão somente Glória a Amós, vivendo a sua vida, cuidando da boiada, cuidando da sua fazenda. Deus vai ao encontro de Amós. Aleluia, Deus. Eu não sei qual é o dia, o momento ou o horário. A Bíblia não relata. A Bíblia só diz que Amós estava vivendo a sua vida e o Criador se apresenta para Amós dizendo: Amós, meu filho, Glória. eu preciso de ti Aleluia. para pregar a verdade, anunciar o meu povo, porque o povo se desviou, o rei está Glória a desviado, Deus. os sacerdotes se venderam e eu preciso de ti. Eu acredito que Deus e Amós começam a conversar, e Deus e Amós conversando: Mas Senhor, eu não sou profeta, não tenho descendência de profeta, não sou filho de profeta, como que será Glória a isso? Deus, Aí então aleluia. somente Deus fala com Amós, Glória como ao falou teu com nome. Jeremias, Deus fala Glória com a Amós, como falou com Ezequiel, e entre outros que assim ainda nem existiram na terra e passaria a existir. Amós, abra tão somente a tua boca que eu encherei, eu vou te usar e você há de restaurar o meu povo através da verdade. Aí o que acontece? Primeiro versículo 10,
diz, Amós capítulo 7, versículo 10, e então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, ó rei, Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel, a terra não sofrerá suas palavras. Meus irmãos, não era a palavra de Amós, não era Amós querendo se apresentar, ele estava entregando o recado de Deus, para que os homens e as mulheres voltassem para o Criador. Aí o que acontece? O sacerdote que estava desviado, vendido e fora da direção, então somente vai ao rei e diz que Amós está conspirando. O sacerdote começa a mentir e Deus vê a mentira do sacerdote. Aí versículo 11 diz assim, porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá a espada e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Essas palavras de Amós aconteceu, irmão, na invasão de Nabucodonosor, as terras de Israel. Nabucodonosor, a Bíblia diz que Deus tocou nele para invadir a terra de Israel e levar o seu povo cativeiro. Mas essa não é a história. Vamos lá, Jeroboão desviado, os sacerdotes vendidos e o povo afastado. E Deus começa a usar Amós para restaurar aquele povo. Versículo 12, depois Amazias diz a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali vai profetizar. O sacerdote não queria a palavra da verdade para restaurar o povo e nem o rei. Ele começa a perseguir Amós, começa a falar mal de Amós, começa a dizer que Amós estava fora da direção, mas não era. Aquele que tem a convicção, o chamado e sabe que Deus o chamou, vai pregar a verdade aonde estiver. Meus irmãos, continua assim, versículo 13, mas em Betel, daqui por diante, não profetizará mais, porque é o santuário do rei e a casa do rei. Não. Em Betel é o santuário, sim, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Betel é um lugar, sim, que Deus habita e vai continuar habitando. Nem que tão somente ele tem que levantar os profetas Amós, que vai surgir do nada. Deus vai ungir, consagrar e eles profetizarão. Versículo 14, e Amós responde dizendo ao sacerdote desviado Amazias, eu não era profeta e nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoro. Olha lá, meu irmão, meu Deus do céu. Eu me alegro muito porque Amós, ele era rico, fazendeiro, tinha dinheiro, mas ele não olhava para a riqueza, ele não olhava para a herança, ele não olhava para aquilo que ele tinha. A maior riqueza de Amós não era fazenda, não era boiada, não era sicômoros. A maior riqueza de Amós era o Deus que fez o céu e a terra. E Deus viu isso, por isso Deus levantou Amós de um nada como profeta. Esse era a questão do sacerdote desviado. Ele dizia, quem é tu? Da onde tu veio? Da onde tu vai? Qual é a tua descendência eclesiástica? Tu vem de qual tribo? Para mim saber se verdadeiramente você tem condição de ser profeta. Aí Amós responde assim, eu não era profeta e nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoro. Meu Deus do céu, olha como que Deus trabalha. É o mesmo Deus que fez a muda profetizar, é o mesmo Deus que fez os corvos virar gração e trazer alimento para Elias. É o mesmo Deus que tão somente movimenta as águas, abre o mar vermelho, abre o rio Jordão e vai abrindo para o seu povo passar. É o mesmo Deus que opera hoje, ontem e eternamente. Aleluia. E continua dizendo, mas o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo, vai e profetiza ao meu povo, vai e profetiza ao meu povo, profetiza ao povo de Deus, anuncia ao povo de Deus. O que, irmão? Isso aqui, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, a palavra de Deus. É para isso que Deus nos chamou, para pregar, anunciar, testemunhar. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É isso aqui, a palavra de Deus, não é a vida dos outros. A vida dos outros é sim, para se converter para o Altíssimo. Mas vamos encerrar agora, glórias a Deus. Vamos estar ficando muito boa a palavra. Versículo 16, versículo 17 para terminar. Ora, pois ouve a palavra do Senhor. Tu disse, não profetizará contra a casa de Israel e nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor, a tua mulher se prostituirá na cidade, os teus filhos cairão à espada, a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel será levado cativo para fora da sua terra. Meus irmãos, aleluia, minhas irmãs, escuta isso aqui.
Glórias a Deus. Foi falado agora na manhã de consagração, onde nós estávamos se consagrando lá na igreja, e agora neste Monte Santo, aonde buscamos sempre a Deus, entregando esse monte é santo, esse monte é de Deus, esse monte é santo, e estamos aqui nesse Monte Santo, aonde Deus fala com os seus servos, falando também as palavras que foi falada da consagração. Todos aqueles que estão fora da direção, o Senhor há de fazer uma visita e dar oportunidade para se achegar a Ele. Aqueles que não se achegar hão de perecer, mas que se chegarem a Deus vai receber a restauração, renovação, a cura, o milagre, e Deus vai fazer a obra em vossas vidas. Por isso, fique com essas palavras. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, que esteja verdadeiramente ensinando a palavra de Deus com ousadia, mostrando a verdade. Pessoas sinceras que levem essa palavra adiante. Deus tem um encontro marcado contigo. Deus tem um encontro marcado contigo. É no monte, é na consagração, é na tua casa, é no teu trabalho. Deixa Deus operar em vossas vidas, em nome de Jesus, e que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Pegue essa palavra, bote essa palavra na sua mente, no seu coração. É isso aqui que você precisa. O nosso corpo se alimenta do que é da terra, mas a nossa alma se alimenta da palavra de Deus, e que o Espírito Santo possa falar mais forte aos vossos corações, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia.